Você sabe diferenciar uma tutela cautelar, uma tutela antecipada e uma tutela de evidência? Fatalmente o pedido vai acabar sendo indeferido. E nesse indeferimento, quantas vidas podem ficar pelo caminho? Por que não dividir a minha experiência prática de mais de 18 anos de magistratura com os demais operadores do direito para te mostrar na prática quais são as 4 habilidades técnicas fundamentais que você deve possuir e desenvolver para conseguir obter uma medida liminar em qualquer tipo de ação civil. Opa, tudo bem? Meu nome é José Andrade, eu sou juiz de direito e a convite da Aba Educação, eu serei o seu professor durante a Semana da Liminar. Me diz uma coisa, você sabe o que você precisa fazer na prática para conseguir o deferimento de uma medida liminar em qualquer tipo de ação civil? Você tem clareza sobre as espécies de tutela provisória que existem no nosso ordenamento jurídico? Você sabe diferenciar uma tutela cautelar, uma tutela antecipada e uma tutela de evidência? Sabe dizer claramente quais são os requisitos legais para obter cada uma delas? Mais do que isso, você sabe exatamente que tipo de prova você precisa apresentar lá nos seus casos concretos para convencer o juiz ou o tribunal a conceder uma tutela antecipada ou uma medida cautelar em favor dos seus clientes? Olha, não há dúvida de que o maior problema enfrentado por um profissional do direito atualmente é o problema da morosidade. Esperar anos e anos por uma resposta do Estado quando se ajuiza uma ação causa angústia, ansiedade e mexe com o psicológico de qualquer pessoa, não é mesmo? O meu objetivo nessa semana de aulas não é apontar culpados sobre o grave problema da morosidade do processo, não é isso. O meu objetivo como docente é te mostrar que há um caminho inteiramente previsto em lei capaz de fazer com que você consiga obter uma resposta rápida da justiça, capaz de fazer com que o seu pedido seja analisado e decidido por um juiz em poucos dias. Esse caminho passa pelo conhecimento da teoria e da prática de tudo que envolve uma medida liminar, uma tutela de urgência ou mesmo uma tutela de evidência. Nessa série de vídeos eu vou te mostrar exatamente o que você precisa fazer para conseguir obter uma medida liminar em qualquer tipo de ação civil. Eu vou te ensinar técnicas e estratégias que vão fazer com que você saiba operar com expertise todas as ferramentas legais que permitem ao juiz antecipar uma decisão judicial ou conceder medidas de cautela. Tudo de forma a agilizar a obtenção do direito que o seu cliente precisa, transferindo para o réu o ônus pesado da demora do processo. A única coisa que eu preciso é que você caminhe comigo até o final, que você assista a todas as aulas dessa semana com o coração aberto, acreditando comigo que juntos nós vamos vencer essa batalha. Afinal, a justiça existe para trazer resultado, e se você dominar todas as estratégias que eu vou te ensinar, os seus resultados vão vir de forma muito mais rápida e efetiva. Eu sei que isso pode parecer muito bom para ser verdade. Você deve estar pensando, mas como que eu vou conseguir obter uma medida liminar em qualquer tipo de ação civil se eu ainda confundo tutela antecipada com tutela cautelar e com tutela de evidência? Como que eu vou conseguir aí obter uma tutela provisória em qualquer tipo de ação se na prática eu não sei ao certo que tipo de prova que eu tenho que apresentar para o juiz para demonstrar lá o direito do meu cliente ou pelo menos para demonstrar o perigo da demora, o perigo de dano? É natural que você esteja inclusive pensando, mas como que eu vou conseguir o deferimento de tutelas provisórias se às vezes eu tenho a impressão de que as minhas petições sequer são lidas ou analisadas por completo? Olha, ao longo dessa série de vídeos você vai ter a oportunidade de conhecer histórias inspiradoras de advogados que, assim como você, tinham lá grande dificuldade de entender e de conseguir na prática qualquer tipo de medida liminar, mas que hoje viraram esse jogo. Advogados que também achavam que era mais fácil ganhar na loteria do que conseguir uma medida liminar, mas que hoje possuem total tranquilidade quando o assunto é a obtenção de uma tutela provisória. Você vai conhecer a história do Marcelo Guzmano, advogado em Jundiaí, São Paulo, que mesmo advogando há mais de 24 anos, entendeu a necessidade de conhecer em detalhes a prática das liminares e hoje já vem colhendo frutos concretos dos novos conhecimentos que ele obteve. É claro que você deve ser consciente que para conseguir uma medida liminar em qualquer tipo de ação civil, é fundamental que o seu cliente tenha o direito.
Se o direito não estiver do lado dele, não há milagre a ser feito. E eu jamais ia te prometer algo assim, não é mesmo? O que eu vou te ensinar nessa semana de aulas é como utilizar as técnicas processuais e a prática probatória para conseguir demonstrar para o juiz ou para o tribunal que o seu cliente tem razão e que, por isso, a tutela liminar deve ser concedida a ele. Infelizmente, o que eu mais vejo na prática são pedidos liminares sendo indeferidos porque são mal formulados ou porque não é apresentada a prova adequada, a prova necessária para o convencimento do juiz. Mas você que está acompanhando essas aulas e que vai caminhar comigo até o final, nunca mais vai errar. Você vai ver que é plenamente possível viver uma nova realidade. Uma realidade de quem não sofre com a demora do processo, porque sabe exatamente o que fazer para conseguir medidas liminares em qualquer tipo de ação civil. Mas olha, eu devo confessar que a minha preocupação com esse assunto nem sempre foi uma prioridade na minha carreira como docente. Talvez você não saiba, mas eu trabalho como juiz de direito há mais de 18 anos. E também, há um bom tempo, eu me dedico à atividade de ensinar. Eu posso dizer que eu sou um apaixonado por compartilhar o conhecimento. Há pouco mais de 5 anos atrás, eu passei a dedicar uma boa parte do meu tempo a ensinar a prática jurídica através da internet. Como eu sei que a grande maioria dos profissionais do direito acaba se formando sem ter a oportunidade de ter uma grande experiência prática, sem ter tido a oportunidade de fazer um bom estágio, de ver o direito lá no seu dia a dia, eu resolvi que eu poderia dar a minha contribuição, especialmente aos novos profissionais. E para isso, eu passei a realizar aulas ao vivo, a divulgar vídeos com dicas nas minhas redes sociais, a realizar workshops e a ministrar treinamentos mais aprofundados. Quem me acompanha mais de perto sabe que eu me dedico a ensinar a prática jurídica, especialmente sobre os assuntos relacionados à execução e à sala de audiência. Todavia, há cerca de 1 ano atrás, eu tive a oportunidade de passar por uma situação profunda e transformadora, que mexeu realmente comigo e que me fez olhar por um lado da prática jurídica para o qual eu nunca havia me atentado. Deixa eu te contar como aconteceu essa breve história. Eu me lembro que era uma tarde de domingo. Eu estava num parque aqui da minha cidade, fazendo uma caminhada, como eu tenho o costume de fazer. Era lá uma tarde de sol, o dia estava muito gostoso. Assim que eu terminei a minha caminhada, quando eu já estava lá me preparando para ir em direção do meu carro e poder ir embora, uma pessoa me abordou. "Você é o juiz José Andrade?" Essa pessoa me perguntou. "Sim, sou eu mesmo", eu respondi. Era um homem de mais ou menos aí uns 20 anos de idade, estatura média, cabelos claros, eu me lembro bem dele. Ele virou para mim e disse: "Há mais de 1 ano eu desejo falar com o senhor. Eu tenho dentro do meu peito algo que eu preciso colocar para fora e parece que hoje chegou o dia." Eu confesso que nessa hora eu fiquei muito assustado e com receio do que podia acontecer. Afinal de contas, atuando como juiz de direito, é natural que a gente agrade e, ao mesmo tempo, desagrade muita gente com as decisões que a gente acaba proferindo. A magistratura é uma função naturalmente perigosa. "Pois bem", continuou o homem, "tá vendo aquela criança correndo ali, doutor? Aquela menina lá, de blusa amarela?" Eu respondi: "Sim, tô vendo." E ele falou: "Aquela menina é minha filha e é o grande amor da minha vida. E olha, doutor, se hoje eu tô tendo o prazer de ver ela brincando, de ver ela correndo ali, eu devo dizer que eu devo isso ao senhor." "Mas como assim?" eu perguntei para ele, fiquei sem entender nada. "Doutor, a minha filha nasceu com um problema degenerativo. Os médicos já tinham até desenganado a família. A gente se preparou para o pior, a gente passou por um grande sofrimento. Mas aí apareceu uma médica na nossa vida como um anjo enviado por Deus e nos deu uma esperança. Ela disse que havia um tratamento novo, que ainda estava lá em fase experimental, mas que podia não só salvar a vida da minha filha, mas também dar a ela uma oportunidade de ter uma vida normal. O problema, doutor, era que esse tratamento não era fornecido pelo SUS e o nosso plano de saúde não dava cobertura. E olha, nem se eu juntasse dinheiro a minha vida toda, eu teria condições de pagar por esse tratamento. Doutor, como meu cunhado é advogado, ele deu a ideia da gente entrar na justiça. Ele disse que, com sorte, a gente podia conseguir uma liminar que obrigasse lá o plano de saúde a custear o tratamento. Ele disse que a gente ia precisar de muita sorte e oração,
pois não era comum esse tipo de liminar, já que o tratamento era experimental e que não havia certeza sequer sobre a eficácia. Mas, doutor, Deus foi tão generoso com a gente que Ele providenciou para que o nosso processo caísse em suas mãos. O Senhor concedeu a liminar, a minha filha foi submetida ao tratamento e hoje está completamente curada do problema que ela tinha. A médica disse que se o tratamento tivesse demorado 1 mês a mais para sair, talvez a minha filha não tivesse resistido. Mas hoje, doutor, tá aí. Graças ao Senhor, eu posso ver a minha filha correr e brincar. E ainda vou ter a chance de ver ela crescer. Por isso que eu precisava tanto te encontrar, para apertar a sua mão e te agradecer pessoalmente. Meus amigos, ele apertou a minha mão com os olhos cheios de água e se despediu. Antes de sair, eu perguntei para ele: amigo, como é que é o nome da sua filha? É Gabriela, doutor. Coincidentemente, Gabriela é o nome da minha filha mais velha. Por isso, eu não tive dificuldade nenhuma para lembrar. Aí, na segunda-feira pela manhã, assim que eu cheguei ao fórum, eu fiz questão de procurar o processo da Gabriela. São tantos os casos que passam pela vara onde eu atuo que eu sinceramente não lembrava de detalhes lá naquele processo. E olha, logo que eu localizei o processo, eu li a petição inicial, a decisão liminar que eu havia dado e na mesma hora eu quase desmaiei. As minhas mãos começaram a suar, me deu aquele frio enorme na barriga e eu me lembrei que eu tinha feito uma decisão no sentido de indeferir a liminar. O pedido não estava muito bem formulado, as provas não eram muito claras no sentido da necessidade e da urgência do tratamento. Eu cheguei a rascunhar uma decisão de indeferimento, mas na última hora eu optei por mudar e acabei deferindo. E olha, essa decisão acabou por salvar uma vida. Naquele momento, 2 coisas vieram à minha cabeça. A primeira foi ver como é importante que nós, magistrados, enxerguemos que por trás de cada processo existe uma vida, né? Às vezes a gente fica tão preocupado com números, com quantidade de despacho, de decisão e de sentença, que a gente acaba deixando que a frieza dos números tome conta da nossa atividade. Eu fiz o compromisso comigo mesmo de mudar essa situação, de jamais deixar de lembrar que dentro de todo o processo existe uma angústia, uma aflição, existe a esperança de pelo menos 2 pessoas. Só de fazer essa lembrança diária, eu acredito que a minha judicatura possa melhorar e muito. Mas a segunda e mais importante coisa que passou pela minha cabeça foi: como é importante que o profissional do direito saiba formular um bom pedido de liminar. Se ele confunde os requisitos legais, se ele não apresenta a prova adequada ao juiz, fatalmente o pedido vai acabar sendo indeferido. E nesse indeferimento, quantas vidas podem ficar pelo caminho? Quantos direitos que poderiam ser antecipados ou resguardados acabam ficando para depois ou talvez para nunca mais? E a partir dessa segunda reflexão, eu entendi que eu poderia dar a minha contribuição. Ora, se há grande dificuldade dos profissionais em conseguir medida liminar, mesmo quando o cliente possui direito, como no caso da pequena Gabriela, por que eu não poderia ajudá-los com isso? Por que não dividir a minha experiência prática de mais de 18 anos de magistratura com os demais operadores do direito, de forma a facilitar a vida de todos e a permitir que a justiça receba pedidos de liminar mais bem fundamentados, mais bem formulados? E foi aí, meus amigos, que eu resolvi passar a estudar profundamente tudo aquilo que envolve uma liminar. O que faz efetivamente que um pedido de liminar seja deferido ou indeferido? Que tipo de prova deve ser apresentada lá no começo da demanda para que o magistrado seja convencido a tomar uma decisão importante, mesmo sem ouvir a parte contrária? E olha, depois de muito pesquisar, analisar milhares de processos e conversar com centenas de magistrados, eu acabei desenvolvendo um método muito prático e efetivo que é capaz de garantir, com um percentual elevadíssimo de sucesso, que você consiga o deferimento de uma medida liminar em qualquer tipo de ação. Obviamente que sempre observando o direito do seu cliente e as provas que estão à sua disposição. E olha, durante essa semana da liminar, eu quero começar a dividir com você tudo o que eu pude aprender e constatar durante esses longos anos de estudo e prática. A minha ideia é que você saia dessas aulas munido de inúmeras ferramentas práticas e efetivas para nunca mais sofrer por não conseguir uma tutela provisória. Muito pelo contrário, a minha ideia é que mais e mais vidas possam ser salvas, como aconteceu lá com a pequena Gabriela, que mais e mais patrimônios possam ser resguardados,
que mais e mais prejuízos possam ser evitados, que mais e mais sucesso você possa conseguir em todos os seus pedidos de liminar. Eu acredito fortemente que é minha obrigação dar essa contribuição com o universo jurídico. Uma última coisa. É muito importante que você saiba desde já que na próxima segunda-feira vai ser aberta a oportunidade para aqueles que quiserem continuar estudando esse assunto comigo, para aqueles que quiserem se matricular em um treinamento mais avançado sobre a prática das liminares. Eu vou falar mais sobre isso nas próximas aulas, pode ficar tranquilo. Mas eu posso te garantir que apenas com o conhecimento que você vai obter nessas aulas gratuitas, você já vai ver a capacidade de transformação da sua atuação prática. Basta que você fique atento a tudo, que anote tudo e que coloque em prática. Então vamos lá. Agora eu vou compartilhar a minha tela com você para te mostrar na prática quais são as 4 habilidades técnicas fundamentais que você deve possuir e desenvolver para conseguir obter uma medida liminar em qualquer tipo de ação civil. Mas antes, uma advertência. Se você é daqueles que acha que não adianta estudar a prática das liminares porque o juiz não lê a petição ou porque o tribunal não vai nem ler o meu recurso, eu já quero adiantar que esse curso não é para você. E talvez, meu amigo, sequer a área jurídica seja o seu lugar. Eu quero dizer que eu entendo perfeitamente que você possa ter aí alguma frustração por ter passado por uma situação prática em que você se sentiu injustiçado ou que o seu pedido não tenha sido apreciado lá daquela forma como você gostaria. Mas eu quero afirmar aqui publicamente que o Poder Judiciário é formado, na sua grande maioria, por profissionais comprometidos e dedicados, que lutam pela realização da justiça e pela melhor distribuição do direito. Então, meu amigo, não deixe que uma experiência negativa te leve a fazer uma generalização indevida. E olha, não se priva de aprender e conhecer coisas novas, coisas importantes porque você, infelizmente, passou por uma frustração. Se tem algo capaz de nos dar força para mudar aquilo que nos incomoda, eu não tenho dúvida que esse algo é o conhecimento, a educação, a informação. Com o conhecimento adequado, você vai ser capaz de convencer o magistrado e, se for o caso, de reformar uma decisão quando ela não lhe parecer adequada, quando ela parecer equivocada. Eu só peço, por enquanto, que você acredite que isso é possível. Mas vamos lá, agora eu quero que você fique totalmente de olho em tudo que eu vou te ensinar. Vamos lá então, meus amigos, agora de olho na minha tela, no mapa mental, que nós vamos entrar no estudo do que eu chamo, do que eu denominei de método expert em liminar. Eu vou começar a te apresentar quais são as 4 habilidades técnicas que eu reputo fundamentais que você precisa ter para conseguir uma liminar. Você vai aprender essas 4 habilidades e depois vai exercitar. Conhecendo e exercendo, eu não tenho dúvida que você vai se tornar um expert em liminar e vai aumentar muito a chance de ter sucesso em todos os seus pedidos liminares. Vamos lá, são 4 habilidades. Eu vou te apresentar quais são essas 4 habilidades e depois nós vamos começar a aprofundar no estudo de cada uma delas. Não só nessa aula, mas ao longo das próximas aulas. Nós vamos aprofundar o estudo dessas 4 habilidades. Vamos lá. Primeira habilidade que você precisa ter. Você precisa, meu amigo, minha amiga, saber de forma bem clara diferenciar os tipos de tutela provisória e o que a lei exige para o deferimento de cada uma delas. Você precisa, então, saber que existem vários tipos de tutela provisória, esse é o nome que a lei dá, e você precisa saber diferenciar os requisitos de cada uma delas. Fica tranquilo que ainda nessa aula nós vamos aprofundar nisso. Vamos conhecer os tipos de tutela e vamos começar a falar dos requisitos legais. Segunda coisa que você precisa, se você quiser realmente dominar a prática da liminar, você tem que saber, meu amigo, sair da teoria. Você precisa aprender a demonstrar na prática a presença dos requisitos legais que nós vamos estudar. Você precisa saber como apontar para o juiz qual é a prova, lá no seu caso concreto, que evidencia a presença de cada um dos requisitos. Nós vamos estudar ainda, por exemplo, que um dos requisitos para que você consiga uma liminar é mostrar para o juiz a probabilidade do direito.
Nós vamos estudar o que é isso, mas não é só alegar para o juiz que está presente a probabilidade do direito, você precisa mostrar lá no seu caso concreto. Então a segunda habilidade é saber demonstrar na prática. A primeira, diferenciar os tipos de tutela. A segunda é saber demonstrar na prática. Qual é a terceira habilidade que você precisa ter? A terceira habilidade é você saber exercer aquilo que eu chamo de empatia. Você precisa aprender a colocar-se no lugar do juiz. Aquele juiz que tem que decidir o seu pedido de liminar, ouvindo apenas uma das partes, analisando apenas parte das provas. O que o magistrado sente? Como que você faz para dar para ele a segurança que ele precisa para não ficar com aquela sensação de que está cometendo uma injustiça? Então, a terceira habilidade é exercer a empatia. Isso é fundamental para o sucesso dos seus pedidos. Vamos ver qual que é a quarta habilidade? Meus amigos, a quarta habilidade é você entender que cada tipo de ação guarda a sua peculiaridade. Muda de ação para ação a forma como que lá na prática você deve comprovar a presença dos requisitos que a lei exige para uma liminar. Em algumas ações, muda inclusive os requisitos legais, como no caso das ações possessórias, por exemplo. Para conseguir uma liminar em uma ação possessória, você não precisa mostrar para o juiz a existência de um perigo de dano e nem a existência de uma situação de urgência. Isso já é presumido pela lei. Então, meus amigos, entender a peculiaridade de cada tipo de ação é fundamental para que você consiga. É uma habilidade que você tem que ter para você conseguir uma medida liminar em qualquer tipo de ação civil. Agora, qual é a boa notícia? A boa notícia é que essas quatro habilidades aqui nós vamos conhecer a fundo ao longo dessa semana e nós vamos mergulhar em cada uma delas. O que você precisa fazer? Você precisa ficar prestando atenção e anotar tudo que eu vou falar daqui em diante, tá bom? Vamos começar então pela primeira habilidade. Nós vamos começar nessa aula estudando mais a fundo a primeira habilidade. Você precisa saber diferenciar os tipos de tutela provisória e o que a lei exige por deferimento de cada uma delas, os requisitos legais. Você vai sair dessa aula com a sua cabeça bem clara, sabendo diferenciar, cumprindo a primeira habilidade. Agora, é claro que eu quero começar pedindo para aqueles que estão mais avançados, para aqueles que já têm esse conhecimento que eu vou passar nessa aula de introdução, eu vou pedir que você tenha muita paciência. Meus amigos, até para aqueles que já estão mais avançados, que já têm mais experiência, revisitar conceitos é fundamental. Uma coisa que é base para o sucesso profissional de qualquer pessoa se chama humildade intelectual. Ainda que você já tenha esse conhecimento, abra o seu coração e a sua mente para revisitar, porque nós vamos falar agora da base. Não existe, meu amigo, um prédio que consiga ir muito alto se não tiver uma fundação muito sólida. O que nós vamos fazer agora aqui é falar das bases, aonde que se justifica a concessão de medidas liminares, de tutelas provisórias. Então, eu peço perdão se você está no estágio mais avançado do conhecimento, para você segurar um pouquinho a onda. E se você não está nesse estágio, presta muita atenção, que eu vou te ensinar a formar a sua base. A partir do que você vai aprender comigo hoje, você nunca mais vai confundir e nunca mais vai errar, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que voltar um pouquinho, dar um passo para trás para dar várias para frente. Meus amigos, qual é a função da justiça? Para que se cria efetivamente todo um aparato que a gente chama de sistema de justiça? Olha, obviamente, se cria a justiça para que se possa fazer valer os direitos que são previstos em lei. Então as pessoas resolveram viver em comunidade, estabeleceram regras para elas, para o convívio em comunidade, mas às vezes essas regras não são cumpridas. E aí criou-se o sistema de justiça para que se faça valer os direitos previstos em lei. Deixa eu te dar um exemplo para clarear o que eu estou te dizendo. Se a lei fala que o pai deve pagar a pensão alimentícia para um filho menor, caso o pai não pague, cabe à justiça fazer valer esse direito, para que o menor não morra de fome, não é mesmo? Agora, como
Como que funciona? Como que a justiça, qual que é o mecanismo criado pela justiça para fazer valer esse direito? O que se criou lá na nossa legislação? Tudo bem, há o direito aos alimentos, mas e se o pai não cumprir? Qual que é o mecanismo adequado para se fazer valer um direito? Meus amigos, esse mecanismo é o processo. A própria lei cria um processo. A lei cria uma sequência, aquilo que a gente chama de processo, é uma sequência organizada de atos, né, cujo objetivo é colhe-se todas as informações para que possa lá no final alguém dizer quem tem o direito ou quem não tem o direito. Então, a gente cria a justiça para que as pessoas possam fazer valer os seus direitos e o processo é o veículo, é o mecanismo, é o passo a passo para que se possa fazer valer esse direito. O nosso modelo constitucional do processo, está lá na nossa Constituição Federal, ele prevê duas garantias que com certeza você já ouviu falar: o contraditório e a ampla defesa. Não há, segundo a nossa regra constitucional, o juiz ele só pode prolatar uma decisão definitiva depois que ele respeitar o contraditório e a ampla defesa, depois que ele permitir que a outra parte se manifeste e depois que ele permitir que todas as provas, uma ampla defesa possa ser produzida. Mas, meus amigos, o grande problema desse mecanismo que foi criado e que a gente chama de processo é a morosidade. Meus amigos, existem várias razões que acabam fazendo com que a resposta do Estado aos problemas da população acabe sendo demorada. Não é um problema só, são vários problemas. Vamos identificar cada um deles aqui, ó. Primeiro, a necessidade de cumprir o contraditório. Só a necessidade de você ter que citar todos os envolvidos, abrir prazo para manifestação, ser apresentada uma peça que a gente denomina de contestação. Só isso já torna o processo moroso. Essa é uma das causas. A demora natural dos procedimentos. Às vezes tem dificuldade para citação, às vezes tem prazo longo para fazer uma perícia, por exemplo. Os prazos são contados em dias úteis, né? Também temos aí falta de pessoal suficiente para dar andamento, seja juízes, seja servidores. Temos também manobras que às vezes o requerido, o demandado usa para se furtar da justiça. Temos, obviamente, a gente não pode deixar de falar, pessoas que não são vocacionadas e que acabam fazendo a justiça demorar ainda mais. Mas por que eu estou pontuando isso para você? Porque, meus amigos, a própria lei entendeu que às vezes há necessidade de se combater essa demora natural do processo sob pena de alguns direitos acabarem se perdendo. É isso, a morosidade, a demora natural do processo pode acabar gerando problema de duas ordens. A própria lei identificou isso. Às vezes, o processo naturalmente demora e pode fazer com que direitos se percam. Às vezes, a parte tem um prejuízo material. Deixa eu te dar um exemplo aqui, ó. Se o menor, naquele exemplo dos alimentos, se o menor tiver que esperar todo o curso de uma ação de alimentos para só, lá no final, conseguir receber aquela pensão alimentícia que ele precisa, ele pode acabar morrendo de fome. Então, para evitar esse dano à pessoa, a própria lei cria uma forma de se antecipar à resposta do Estado. Uma forma do Estado dar uma proteção, dar aquela proteção que foi buscada pelo menor antes do momento adequado. Qual que seria o momento adequado? Lá no final do processo, depois do contraditório, depois da ampla defesa, depois do direito ao recurso, o ideal seria que lá no final do processo, com o trânsito em julgado, o pai fosse obrigado a pagar a pensão. Mas, meus amigos, há situações da vida que não se pode esperar. Para essas situações, a lei elegeu criar a possibilidade do juiz antecipar, dar antes da hora aquilo que ele daria só lá no final. Tá bom? Mas não é só. Às vezes, meus amigos, o que pode acabar acontecendo é que a demora natural do processo, e não só a demora natural, mas a demora característica do processo, pode acabar tornando inútil ou prejudicando o próprio processo
ou uma ação futura. É isso que a lei fez previsão. Exemplo, o autor entra com uma ação tentando receber do réu o pagamento de uma dívida. Então imagina, você protocola lá a favor do seu cliente uma ação para receber o pagamento de uma dívida. Durante essa ação que você quer receber o pagamento de uma dívida, o seu cliente, o autor, descobre que o réu está se desfazendo de todos os seus bens. Então, ainda que o autor, seu cliente, saia vencedor nessa ação de cobrança, esse processo não vai ter utilidade nenhuma. Ele vai se tornar inútil, já que ele vai conseguir a condenação do réu, mas lá na frente, na execução, o réu não vai ter patrimônio nenhum para pagar a dívida. Então, meus amigos, veja que às vezes a demora natural do processo, somada com a conduta da parte requerida, pode fazer com que o juiz tenha que tomar algumas medidas que são necessárias para isso, para garantir a utilidade prática de um processo. São as chamadas medidas cautelares, tá? Que a gente vai estudar também em detalhes. Mas por que eu estou falando tudo isso, meus amigos? Por que eu estou fazendo essa introdução um tanto quanto básica? Porque você vai entender que, visando diminuir os efeitos nocivos aí da demora do processo, a nossa legislação, ela cria mecanismos para dar algumas proteções às pessoas, para poder diminuir os danos causados aí pela demora. Ou, como nós vamos ver, também para penalizar aqueles que se valem da demora do processo para tirar algum tipo de vantagem. São esses os mecanismos que são as chamadas decisões liminares, as tutelas provisórias. O Estado, então, ele antecipa uma decisão para proteger o direito de alguém ou para proteger a utilidade prática do processo. Nós vamos ver que a própria lei também autoriza que se antecipe uma decisão como forma de penalizar aquele que tem uma conduta processual inadequada. Às vezes, como nós vamos estudar a fundo nessas aulas, o Estado concede antecipadamente aquilo que naturalmente só seria dado na sentença. São as chamadas antecipações de tutela baseadas em situação de urgência. Às vezes, como nós já vimos, o Estado concede uma medida de restrição de direito de uma das partes envolvidas como forma do quê? De proteger a utilidade prática do processo. São as medidas cautelares, de cautela, de proteção. Mas, em determinadas situações, a nossa lei resolveu que o Estado pode antecipar aquela tutela, aquele pedido buscado por alguém, em razão da evidência do direito, ou pelo comportamento negativo de uma das partes. São as antecipações de tutela baseadas na evidência. Eu quero que você fique tranquilo, porque nós vamos estudar tudo isso em detalhe. Mas olha, muita atenção. Essas soluções aqui, ó, criadas pela própria lei, as decisões liminares, a possibilidade do juiz dar uma proteção antes da hora, dar um direito antes da hora, são soluções provisórias. Por quê? Porque tudo pode ser mudado no curso do processo, na sentença ou em recurso. Obviamente, se o juiz dá uma decisão conhecendo só parte do processo, conhecendo só as razões de uma das partes, você já sabe que as tutelas provisórias são naturalmente provisórias, elas podem mudar durante todo o curso do processo. O que você precisa ter em mente agora, nesse momento? Você nunca pode esquecer que antecipar uma decisão é sempre exceção. A regra, meus amigos, é o contraditório e a ampla defesa. Esse é o nosso modelo constitucional. Por isso que para você conseguir uma antecipação de uma decisão, para que o juiz defira uma medida de proteção lá para o seu cliente, é necessário que o caso concreto se encaixe perfeitamente na lei. É necessário que as provas dos requisitos legais estejam totalmente demonstradas. Porque, meus amigos, na dúvida, o juiz vai indeferir. O juiz já sabe que ele está decidindo ouvindo só uma parte ou olhando só para a parte das provas. Se você deixar o magistrado com dúvida, a tendência é que ele indefira, já que ele sabe que antecipar uma decisão é medida de exceção. O que você pode esperar desse treinamento que você está participando? Ao longo das aulas, eu vou te ensinar todos os segredos. Eu vou te mostrar como que você faz para transferir para outra parte o pesado ônus da demora do processo. Como que você faz com que os seus processos não percam a utilidade prática e que os seus clientes consigam efetivamente receber o quê? Vou te mostrar
todos os requisitos legais de uma tutela baseada na urgência, de uma tutela baseada na evidência. Eu vou te mostrar como que o juiz pensa quando ele está analisando esse tipo de pedido. Eu vou te mostrar a diferença entre a teoria e a prática. Pode ter certeza que com o conhecimento gerado nesse curso, você nunca mais vai sofrer com a demora processual, tá bom? E agora, sem maiores delongas, vamos lá, vamos analisar. Vamos entrar na análise numa separação bem clara e efetiva para você sobre os tipos de tutela provisória. Meus amigos, de acordo com a nossa lei, o juiz, ele pode prolatar no curso do processo decisões liminares, então decisões provisórias, por duas razões, por dois fundamentos. Ele pode prolatar uma decisão por estar presente uma situação de urgência, ou ele pode prolatar uma decisão por estar presente uma situação de evidência de um direito. Vamos aprofundar nisso. Vamos começar falando e explicando as decisões provisórias baseadas na urgência. É disso que nós vamos falar. Meus amigos, como nós já vimos, às vezes não é possível esperar. Em algumas circunstâncias da vida, não dá para esperar uma resposta do Estado juiz apenas lá na sentença, ou o que é pior, apenas lá no final da ação, com o trânsito em julgado da decisão. Por isso que a nossa legislação previu a possibilidade do juiz antecipar a concretização de direitos através das decisões provisórias baseadas na urgência. E aí começa a grande diferenciação. Existem dois tipos de decisões provisórias baseadas na urgência. Vamos ver quais são esses dois tipos e dar exemplos práticos para você nunca mais confundir, tá bom? Decisões que antecipam tutelas, ou seja, decisões em que o juiz confere antecipadamente exatamente aquele direito que a parte pediu na inicial e que ela somente iria obter lá no final, com o trânsito em julgado da sentença. Exemplo clássico dos alimentos. O autor então pede para o juiz: ó juiz, eu quero que o meu pai, o réu, seja condenado a me pagar uma pensão, mas eu não posso esperar até o final da ação, eu preciso de uma liminar. O autor pede então os alimentos, exatamente aquilo que ele receberia lá no final da ação. A esse tipo de decisão provisória que concede então exatamente aquilo que o autor ia receber só no final, a esse tipo de decisão a doutrina costuma chamar de antecipação de tutela ou tutela antecipada. Tudo bem? Tá claro para você? Agora, existe um outro tipo de tutela provisória que o juiz pode dar baseado na situação de urgência. Tá? São decisões que protegem, que acautelam o próprio processo ou outros direitos. Você sempre vai olhar para as tutelas que protegem o próprio processo, como por exemplo o arresto de um carro. Imagina então aquele exemplo que eu já mencionei nessa aula. Você entra com uma ação de cobrança. O que você quer no final da ação de cobrança é uma sentença onde o juiz condene o réu a te pagar 10 mil reais. Mas você fica sabendo no curso do processo que o réu está se desfazendo do único carro que ele tem. Então você fala para o juiz: juiz, eu preciso de uma medida para proteger esse processo, para evitar que lá no final esse processo se torne inútil. O réu está vendendo o único carro que ele tem, então eu quero que esse carro seja arrestado. Para quê? Porque se no final eu sair vencedor nessa demanda, eu tenha esse carro para garantir a execução. Veja, a medida de arresto não é aquilo que você pede no final do processo. No final do processo, o que você quer é o pagamento de uma quantia. O arresto do veículo é só uma medida de proteção para garantir a utilidade prática da ação que você entrou. A esse tipo de decisão, a doutrina costuma chamar de tutela cautelar, de decisão cautelar. Veja, você nunca mais vai confundir os dois tipos de tutela provisória baseada na urgência: tutela antecipada e tutela cautelar. A partir de hoje, você nunca mais confunde uma e outra, tá bom? Mas, meus amigos, ao lado das decisões liminares, das tutelas provisórias baseadas na urgência, nós já vimos também que o juiz pode prolatar decisões liminares, tutelas provisórias, baseando-se naquilo que a lei chama de evidência. Em algumas situações, a própria lei achou injusto fazer a parte esperar. O legislador preferiu ele mesmo inverter o ônus da demora do processo. Ele preferiu passar para o requerido aquele fardo pesado
do autor ter que esperar uma decisão lá na frente com o trânsito em julgado. E ele fez isso estabelecendo alguns critérios em que, na visão do legislador, o direito da parte seria tão evidente que o juiz fica autorizado a reconhecer e conferir esse direito de forma provisória, mesmo antes do trânsito em julgado. Olha, é importante que você saiba que isso é uma novidade trazida pelo Código de Processo Civil, que na prática ainda não pegou. As pessoas não têm se valido da melhor forma da tutela de evidência, mas você vai aprender comigo todo tipo de tutela de evidência. Deixa eu te dar um exemplo, tá? A lei fala, o Código de Processo Civil fala, por exemplo, que o juiz pode conceder uma tutela de evidência quando, e aí está aí o inciso 2 do artigo 311 do CPC. Ele fala, pode ser concedida uma tutela de evidência quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. Deixa eu te dar um exemplo aqui, ó. Existe uma súmula vinculante, a número 31 do STF, que fala assim: é inconstitucional a incidência do imposto sobre serviço de qualquer natureza sobre a operação de locação de bens móveis. Existe essa súmula, tá? Imagina o caso em que uma empresa trabalha com locação de carros e ela recebe lá do município uma cobrança de ISS. Esse tributo aí que a súmula falou que não é devido. Olha, como a empresa não concorda com essa cobrança, a empresa entra na justiça e pede a concessão de uma tutela de evidência. Nesse caso, meus amigos, o juiz pode determinar liminarmente no começo do processo que o município deixe de fazer essa cobrança, por se tratar de uma tutela baseada na evidência do direito. Veja, a própria lei escolheu que em algumas situações o juiz pode dar a tutela logo de cara. O autor seria injusto fazer com que ele espere até o trânsito em julgado da decisão para que ele efetivamente tenha o direito reconhecido. Mas como nós vamos estudar ao longo dessas aulas, o próprio dispositivo, lá o 311, quando ele fala da tutela de evidência, ele apresenta uma hipótese que não tem nada a ver com a evidência do direito, mas tem a ver com o comportamento da parte requerida. Ele fala que todas as vezes em que a parte requerida atuar no processo com manifesto propósito protelatório, o juiz pode conceder a tutela de evidência. É uma outra hipótese que está prevista no inciso 1, que nós vamos estudar em detalhe ao longo dessas aulas, tá bom? O que por enquanto interessa para o nosso estudo? O que você deve sempre pensar logo no início, todas as vezes que você tiver que analisar uma situação de tutela provisória ou de liminar? Você sempre deve identificar qual que é a razão que te leva a pedir ao juízo uma liminar, uma decisão provisória. É uma razão baseada na urgência ou é uma razão baseada na evidência? E se for baseada na urgência, o que efetivamente que você quer? Você quer que o juiz te dê antes aquilo que ele só ia te dar no final do processo? Aí você vai pedir uma tutela antecipada. Ou aquilo que você quer é uma medida de proteção para o direito, proteção para o processo. Se for esse o caso, o que você quer é uma tutela cautelar. Você precisa sempre fazer esse raciocínio inicial, porque você vai estar diferenciando na sua mente, no caso concreto do seu cliente, o tipo de liminar que você precisa. O grande problema é confundir tudo, achar que tudo é a mesma coisa. E não, você acabou de ver que são coisas absolutamente diferentes, previstas em dispositivos legais diferentes. Esse é o ponto de partida que você sempre deve tomar. Meus amigos, vocês vão entender a razão pela qual é importante você fazer esse raciocínio logo de cara. Porque a própria lei, a nossa legislação, prevê requisitos diferentes para cada decisão liminar. Para deferir uma tutela baseada na urgência, devem estar presentes determinados requisitos. Já para o deferimento de uma tutela baseada na evidência, são outros requisitos absolutamente diferentes. Você vai ver que mesmo dentro das tutelas de urgência, para conceder uma tutela antecipada, são uns requisitos. Para conceder uma tutela cautelar de proteção do processo, são outros requisitos. Eu quero te dizer que nós vamos estudar com calma e com detalhes cada um desses requisitos. E o melhor, como que você faz para mostrar ao juiz que esses requisitos
estão presentes na sua prática, no seu processo, tá bom? Meus amigos, agora que vocês já sabem diferenciar os tipos de tutela provisória, nesse ponto você nunca mais vai errar. Mas é óbvio que você sabe que só isso não basta. Nas próximas aulas, nós vamos estudar em detalhes todas as demais habilidades técnicas que você deve possuir para se tornar um expert em liminar. Lembra, nós falamos de 4. A primeira, você já aprendeu, saber diferenciar os tipos de tutela. O que nós vamos estudar então nas próximas aulas? Eu vou te mostrar quais são os requisitos legais necessários para o deferimento de cada tipo de tutela provisória e como que você faz para deixar evidente na prática que esses requisitos estão presentes no seu caso concreto. Nós vamos estudar, vamos mergulhar isso. O que nós vamos estudar também? Você vai aprender aquilo que eu chamo de o princípio da empatia, para entender como que um juiz pensa, como que ele raciocina na hora que ele é chamado para decidir um pedido de tutela provisória. Nós vamos aprofundar nesse requisito. Eu também vou te mostrar nas próximas aulas estratégias de utilização da tutela de evidência, tão pouco explorada na nossa prática jurídica. Eu vou te dar vários exemplos que você vai poder pedir nos seus casos concretos a tutela de evidência, baseado no comportamento da parte requerida. Eu tenho certeza que você vai se surpreender com esse conteúdo que eu vou te passar. Eu vou te ensinar também quando que é possível ao magistrado rever uma decisão liminar que ele mesmo analisou, eliminando a necessidade do recurso. E vou te ensinar muito, mas muito mais. Basta que você fique aqui. Mas olha, meus amigos, de nada adianta você possuir as 4 habilidades técnicas que eu mencionei e tudo aquilo que eu vou aprofundar com você nas próximas aulas, se você não tiver o básico. E o básico, eu te digo, é acreditar. É preciso, meu amigo, que você acredite na justiça. Afinal de contas, ela é o instrumento que a gente tem para resguardar o direito daqueles que nos procuram, que procuram você como advogado, que me procuram como juiz da causa. E olha, só nós podemos tornar a justiça melhor. É preciso também, meu amigo, que você acredite em você mesmo, na sua capacidade técnica. É preciso que você acredite que com a qualificação, com o conhecimento adequado, você pode conquistar muito mais em favor dos seus clientes. É preciso acreditar no direito do seu cliente. Afinal, se você não acreditar lá no seu caso concreto, por que então que o juiz deve acreditar, não é mesmo? Olha, se você, assim como eu, acredita que juntos nós podemos modificar a nossa realidade através do conhecimento, se você, assim como eu, acredita que cada um de nós, juízes, advogados, promotores, estudantes, cada um de nós pode dar a sua contribuição para que a gente tenha uma justiça cada vez melhor, eu quero te pedir para rolar essa tela para baixo e para deixar um comentário com a hashtag #EuAcredito. Acreditar é o princípio de toda mudança. Você pode ter certeza de que acreditar é o primeiro passo para a gente mudar a nossa realidade. Quem não acredita, não alcança. Meus amigos, aproveita o espaço dos comentários para me dizer também o que você achou daquilo que você já viu até agora. A sua opinião é muito importante para mim, tá bom? E um último recado muito importante. Logo abaixo desse vídeo tem um botão para você entrar no canal do Telegram da Semana da Liminar. É nesse canal que eu vou disponibilizar todo dia, às 20 horas, vários arquivos em PDF, o mapa mental que você está vendo nessa aula, o resumo da aula e exercícios de fixação. Também vou disponibilizar peças práticas que nós vamos fazer ao longo da nossa aula, tá bom? Também é no canal do Telegram que você vai receber todas as informações e saber o que você tem que fazer para receber o certificado de participação nesse curso gratuito. Então, é fundamental que você esteja nesse canal e que leia todas as informações que lá vão ser postadas. Chegou uma mensagem no Telegram? Corre e lê para você não ficar de fora. É isso aí, eu te espero na nossa próxima aula com muito mais informação, com muito mais conteúdo. Um grande abraço.